Olá pessoal do Saber Gestão, aqui é Fabiano Pontes e hoje vamos realizar mais um conteúdo diário, né? É um conteúdo um pouco mais curto, mas é um conteúdo onde nós vamos aprofundar algum tópico que geralmente comentamos em alguma live ou em algum conteúdo mais aprofundado, né? Recentemente realizamos uma live class e falamos, né, sobre liderança, falamos sobre os pilares de processo, pessoas, e eu achei interessante, né, eu acho interessante dialogarmos com o tema de processos, que é um tema muito importante, muito estruturante para todo esse crescimento, né, que você necessita para a sua empresa, para a sua gestão, para o seu departamento que você é responsável por gerir, né? E tudo isso nós devemos aprofundar um pouco mais em alguns tópicos para você entender melhor como que esses pontos e essas relações elas são diretamente relacionadas aos outros pilares, né? Que é pessoas, às interações das pessoas, enfim, com todo o processo em si da gestão, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que todo processo ele está ligado diretamente a uma ação que ela deve ser considerada uma ação primordial para qualquer empresa, tá? Qual seria essa ação, né? Essa ação se chama planejamento, tá? Não existe hoje, atualmente, nenhum processo estruturado se não tem por detrás dele um planejamento adequado, tá? Então vamos explicar isso melhor, né? O planejamento, ele só ocorre, essa ação de planejar, ela só ocorre se você tem por si só processos estruturados. Porque quando você não tem processos estruturados, você tem uma bagunça de elementos ali do seu dia a dia que vai proporcionando as rotinas diárias, os atendimentos, as entregas, as aquisições de insumos, você não consegue ter um planejamento realizado adequadamente. Você até não consegue nem enxergar o planejamento sendo executado, né? Mas é importante dizer que essa aplicação, né, de conhecimento em si dentro dos processos, onde vai desenvolver uma estrutura enraizada com vários pontos e aspectos analisados, relacionados com outras áreas, relacionados com conceitos sólidos, eles vão naturalmente organizar todos esses passos que é o seu dia a dia, que é o seu ato de entregar, o seu ato de organizar os seus insumos, e nesse viés você vai acabar enxergando que o planejamento é a forma ideal de acontecer, de realizar o andar, a completude de todo os seus processos em sequências, em concomitantes, enfim, toda essa organização dos processos, tá bom? Então vamos relatar um pouquinho de planejamento. O planejamento, ele só é bem feito, é só bem executado e é só bem desenvolvido se você tem processos estruturados, tá? E você realizar o planejamento, você sempre tem que entender que existe um passo que você tem que realizar anteriormente, né, que é a estrutura dos seus processos, para o seu planejamento começar a caminhar de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu
com a sua visão futura de 10, 5, 2 anos de ação que você quer executar, que você quer desenvolver, ok? E para tudo isso acontecer, existe a necessidade dessa estrutura de processos. E agora falando diretamente do pilar processos, nós vamos encontrar os seguintes aspectos, né? O aspecto de estruturação, ele vem de uma necessidade de você organizar e enxergar as suas determinadas áreas, não por departamentos, e sim por um engajamento de áreas que são correlacionadas, ok? Então, o que você tem que enxergar no início de uma estruturação de processo é você enxergar que eu tenho várias áreas. Estas áreas, elas não são independentes, elas são interligadas, e essa interligação depende de uma estrutura bem realizada e bem feita, ok? Isso é um aspecto. Um outro aspecto que tem que ser envolvido e desenvolvido são as pessoas. Tá? Vai ter uma outra live e outros conteúdos falando do pilar pessoas, tá? Mas eu tenho que falar do pilar pessoas porque ele está diretamente relacionado com o pilar processos para, de fato, conseguir desenvolver essa interação, esse engajamento. E como que se desenvolve esse engajamento dentro desse aspecto de interligação? É você desenvolver a atuação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos seus liderados, né, num aspecto de frente com com as suas atividades, de frente com os seus desafios, sempre observando, sempre inteirando eles sobre os marcos principais que vão acontecer naquele ano, naquele semestre, naquele trimestre. Então, isso é um aspecto de interação, de conexão, de engajamento, ok? Então, são aspectos importantíssimos para a estruturação do seu processo, tá? Um outro ponto que nós já dialogamos um pouco numa live, que foi numa live class, é como enxergar de uma forma mais clara as estruturações dos processos, né? E aí vamos ao exemplo que eu até apresentei na live, né? O exemplo de você conseguir responder o como, né? Não sei se vocês sabem, mas existe uma ferramenta, né, chamada 5W2H, que isso vai ser demonstrado e relatado numa live específica, tá? Mas essa ferramenta, ela tem todas as perguntas necessárias para um bom planejamento, para um bom levantamento organizacional de toda a sua estrutura ali que você necessita para desenvolver, tá? Mas existe uma pergunta fundamental que ela está diretamente ligada a processos, que é o como. Como você vai gerir o seu atendimento, como você vai gerir a sua organização financeira, que é o seu a pagar, seu contas a receber, como você vai entregar o seu produto. Esses são 3 exemplos básicos, tá, gente? Tem várias outras áreas que devem ser respondidas como ela deve ser atuada, mas essas 3 são as principais para a gente conseguir entender que é um marco ali onde são necessários que sejam entendidos, elaborados, inteirados com várias pessoas, para você construir as caixinhas, os elementos de ligação das caixinhas, o resultado daquela caixinha de processo ali que está envolvido nos atendimentos, o resultado de processos que estão envolvidos ali na toda a concepção de organização financeira, a pagar, receber, e todas as caixinhas que estão ali inteiradas e relacionadas no seu entrega de produto, ok?
Então é isso. Essa live foi mesmo para apresentá-los um pouco mais de conteúdo sobre processos. Teremos outros conteúdos também relacionados a processos, mas esse já é uma pincelada muito de encontro com as necessidades que precisamos no nosso dia a dia como gestor, como uma pessoa que precisa entender da gestão para o seu órgão público, para a sua empresa privada, para você que é de um departamento específico, ok? O Saber Gestão está aqui para sempre apresentar para você novos conteúdos e muitas propostas para você melhorar cada vez mais a sua gestão. Valeu, obrigado pessoal!